Então, página de número 29, nós vamos direto ao aspecto e caráter dos anjos. Nós temos ali algumas palavrinhas, né? Por aqui, ó. Caráter dos anjos. Os anjos. O que nós temos lá? Os irmãos conseguem editar para mim ali? Obediência. Primeiro, obediência. Mais? Reverentes. Não escutei. Reverentes. Reverentes. Sábios. Reverentes. Mansos. Eu vou por aqui, calma lá. Sábios. Mais? Mansos. Mansos. Mais? Poderosos. Sim. Poderosos. E santos. Então essas são as primeiras características apresentadas para a gente na página de número 29 e na página até a página de número 31, né? Que é a primeira parte da lição de hoje. Então veja bem, os anjos, eles são totalmente obedientes a Deus, eles são seres perfeitos, né? O que acontece? Nós estudamos a aula passada que Deus criou os céus, criou os anjos, depois por ordem criou a terra e depois o homem, né? Muito provável que antes da criação do homem, haja visto que a serpente já havia tentado Eva no Éden, Satanás já havia se rebelado, já havia ocorrido a rebelião dos anjos, né? E houve aquela cisão entre anjos de Deus e os anjos caídos, né? É importante entender que esses anjos que ficaram do lado de Deus, hoje eles estão no estado de perfeição. Eles não são como nós, seres humanos, que temos essa miserável luta contra o pecado. Todos os dias a gente luta contra a nossa própria carnalidade, que a tendência é o pecado, né? Então a gente se esforça para estar na presença de Deus todos os dias por causa disso. Os anjos não têm isso. Consequentemente, eles são obedientes, eles não têm essa luta espiritual que a gente enfrenta como cristão, eles não têm, né? Assim como nós também não a teremos quando tivermos um corpo glorificado. Um dia, por isso que o livro de Romanos diz que nós gememos, né? Ansiando essa transformação. Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque o cristão, e de fato, quando a gente já teve a experiência da salvação, da conversão, quando se fala do céu, quando se fala da glória, a gente se anima bastante por causa disso, né? Porque a gente quer se livrar dessa luta interna nossa contra o pecado. Eles são reverentes, né? De que forma que eles são reverentes? Eles estão numa elevada adoração a Deus, né? E eles agem de forma que em todos os aspectos eles estão glorificando a Deus, né? São sábios, eu posso pôr aqui sábios e inteligentes, tá? Porque existe diferença entre sabedoria e inteligência, né? Vocês sabem disso, né? A inteligência se aprende nos livros, é o conhecimento adquirido. A sabedoria é a prática da vida, é a habilidade de se viver bem, né? Lidar com as situações. Então pode ser que exista, por exemplo, um grande matemático, que ele é excelente com conhecimento na área dele, na matemática, mas ele seja péssimo em relacionamento porque ele não tem sabedoria como se relacionar com as pessoas. Então existe essa distinção entre sabedoria e inteligência. Existe uma distinção ainda maior com relação à sabedoria que vem de Deus, né? Que fala Tiago, que ela é primeiramente pura, e lá vai algumas características lá no livro de Tiago, que é muito maravilhoso. Então existe também a sabedoria terrena e a sabedoria espiritual, né? Mas os anjos aqui, eles são sábios porque todas as vezes que houve relacionamento dentro da Bíblia com anjos e homens, se dá a entender que eles são sábios e também inteligentes.
assim como os demônios também, que são anjos caídos, eles são sábios e inteligentes. A gente nunca pode desconsiderar isso. Achar que o diabo é bobo, que o diabo, a gente engana ele, não dá para fazer isso, né? Não dá, porque eles são, o seu intelecto é superior ao nosso. São mansos, né? Quer dizer, eles não são levados pela ira como nós, seres humanos, né? Nós, seres humanos, se alguém pisar muito no nosso calo, uma hora a gente sai da graça, né? Então, todos nós temos um limite, né? Claro que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, né? Então a gente sai da graça, mas a gente procura uma alternativa para não recorrer ao pecado, não recorrer à violência. As palavras vindo na boca da gente, a gente foge disso, né? Eles são poderosos, né? Isso aqui, para mim, um versículo que me marca muito sobre o aspecto de poder dos anjos é quando o rei Senaqueribe enviou um mensageiro, está lá em Isaías capítulo 37. Não vamos ler para a gente poupar tempo, não vou contar a história. Senaqueribe mandou um mensageiro lá diante de Jerusalém e pediu e afrontou o rei Ezequias e afrontou o Deus vivo a ponto de dizer assim: olha, se os deuses das outras nações não livraram as outras nações, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? Chegou a falar para Ezequias assim: olha, me dê 2.000 cavaleiros que eu te dou 2.000 cavalos, porque não tinha gente para batalhar no deserto de Ezequias, né? A Ezequias se humilhou diante de Deus, buscou a Deus, e Deus usou o profeta Isaías dizendo que ia dar livramento, né? Que pelo mesmo caminho que o rei vem, ele voltaria. E numa noite um anjo matou 185.000 homens, né? Então aí a gente vê que um anjo, ele é bem poderoso. Igual no Egito. O Egito foram os primogênitos. Foi um anjo, né? Que matou os primogênitos. Então assim, agora existe essa questão: eles não se iram, mas dentro da ordenança de Deus, se Deus ordenar eles a fazer alguma coisa, eles vão lá e fazem com precisão. Então, também é uma característica que difere os anjos da gente. E aí tem uma sexta característica que se refere à santidade, né? A gente, muitas das vezes, quando a gente teve raízes do catolicismo, quando fala em santos, né, e a gente já está no cristianismo, a gente tem uma visão até errada, né? Porque a gente relaciona santos com ídolos, né? Mas a palavra santidade, né, santo, quer dizer separado, de uso exclusivo de Deus. Os anjos, eles são santos de uma forma diferente do ser humano, né? Lá no finalzinho da página 32 diz assim, ó: a santidade não lhes é um atributo ascendente, mas uma natureza perfeita. O que está dizendo aqui? O que é atributo? O que significa a palavra atributo? Alguém sabe? Característica, qualidade, né? E ascendente? Está subindo, né? Então o que acontece? Os anjos, eles estão num estado de santidade perfeita. Eles estão totalmente separados para Deus e eles não se contaminam pelo pecado. Eles não têm mais essa tentação do pecado. Eles já foram provados uma vez quando Satanás se rebelou. Agora eles já não passam mais por esse tipo de provação. Eles não são mais tentados, né? Já o ser humano, ele, ao cristão, né, é um dos atributos de Deus também a santidade, que é comunicável ao homem, e Deus diz: sede santos porque o Senhor sou santo. Mas a santidade do ser humano é diferente, né? Ela é imediata, claro, quando você se converte, aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, você se torna santo, separado para Deus. Só que essa santificação, ela é progressiva. Como assim? Ela nunca para, ela sempre está andando, sempre você tem que continuar se santificando, né? E ela é ascendente, porque cada dia que se passa, cada experiência que nós temos, a nossa santificação tende a crescer.
Então, cada dia a gente se aperfeiçoa mais na presença do Senhor. Então, essa é a diferença. Dá para entender? Deu para entender a diferença da santidade dos anjos e da santidade nossa, dos homens? Amém? Alguma dúvida referente a essas questões? Obediência, reverência, sabedoria, inteligência, mansidão, poder e santificação? Para o Senhor. Para o Senhor Jesus. Alguma dúvida? Amém? Eu acho que essa parte é bem simples, né? Porque é uma parte assim de um conhecimento meio que geral, né? Então vamos lá para a página de número 33. Que diz assim. Amém? Página 33, que nós encontraram lá? Diz assim: ainda que os anjos sejam seres racionais e poderosos e que tenham sido criados de uma só vez, são tantos que é impossível numerá-los. Por essa razão as Escrituras falam de multidão de hostes celestes, ou sobre exército ou exércitos celestiais. Categoria. Aqui esse título diz: não são uma raça. Diferente dos homens, os anjos são chamados de multidão, acampamento, um exército, uma hoste, jamais de uma raça ou nações ou povos, como acontece com os homens. Não provém de matrimônio, pois não propagam sua espécie. Então, anjo, como já falei ao anterior, eles não têm sexo como ser humano. O ser humano é masculino, feminino, né? Por quê? Porque existia uma necessidade de reprodução, então Deus nos assexuou, vamos dizer assim, para que a gente pudesse se reproduzir. Então é importante a gente saber que existe muitos anjos, né? Não se sabe a quantia correta de anjos, diz milhares e milhares, é uma linguagem figurada para dizer que são muitos, né? Mas não quer dizer que é 1000 vezes 1000, tá? É milhares e milhares. E eles então não estão separados em raças. A página número 35 fala sobre o ministério dos anjos. Ministério, o que é ministério mesmo? Quem lembra aí? Serviço. Então, a gente vai falar sobre o serviço dos anjos, né? A lição divide o serviço dos anjos em duas partes, em relação a Deus e em relação aos homens. Então, os anjos têm uma missão, um dever para cumprir com relação a Deus e um dever para cumprir com relação à humanidade, né? O tópico 2 ele diz assim, no serviço de adoração. O louvor não constitui apenas parte da natureza angelical. Entretanto, na classificação desses encontramos anjos designados para esse serviço. Serafins, em Isaías capítulo 6, o louvor e a adoração são serviços fundamentais no ministério dos anjos, né? Então os anjos eles têm essa função. A gente vai lá no Isaías capítulo número 6, quando Isaías teve aquela visão do trono de Deus, né? Ele viu serafins e esses serafins estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Então é uma indicativa que esses seres, os serafins, eles estão diante do trono de Deus às 24 horas do dia cantando, adorando, né? Eles são assim, podemos dizer, os seres mais próximos de Deus, né? Assistem a Deus 24 horas por dia, são os serafins. No serviço ministerial de Cristo. Então aqui esse tópico no serviço ministerial de Cristo vai falar com relação aos aparecimentos de anjos no ministério de Jesus Cristo. Vocês sabem que o anjo Gabriel
anunciou o nascimento de Jesus Cristo, né? Eu não vou ler todas as referências, irmãos, porque se a gente ler referência por referência, bastante referência nessa lição, a gente vai ficar para trás. Então eu vou passar as referências e a gente vai se ater mais nos assuntos assim que são mais complicados, né? Na tentação no deserto, após Jesus ser tentado, apareceram anjos lá. Até eu fiquei surpreso, a gente lê a Bíblia e às vezes deixa passar os detalhes, né? Aqui diz em sua agonia no Getsemane, eu não lembrava disso, eu fui pegar, tive que conferir a referência lá e é verdade, diz que um anjo o confortava lá, né? A gente às vezes deixa passar algumas coisas batidas, né? Em sua ressurreição, um anjo anunciou para as irmãs lá que foram ver ele no túmulo. Em sua ascensão, quando ele subiu no céu lá, os anjos trouxeram a mensagem dizendo: por que estáis olhando para o céu? Em seu estado de glória nos céus, no arrebatamento futuro da igreja e em sua segunda vinda na terra, e aqui entre parênteses visível, né? Porque os irmãos sabem que haverão duas vindas de Cristo, né? A primeira para buscar a igreja nos ares, onde a igreja será arrebatada e se dará início à grande tribulação, e a segunda vinda será no final da grande tribulação, quando Israel estiver cercada, haverá a batalha do Armagedon, e lá então se dará a segunda vinda de Cristo. Cristo e a igreja vão descer novamente na terra para estabelecer o reino milenial. No serviço a favor dos crentes, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14 usa essa primeira alternativa aqui. São espíritos ministradores a favor dos herdeiros da salvação, né? Salmo 34:7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam e os livram, né? Protegem os servos de Deus de inimigos. E no C mostra um fato bíblico, uma história bíblica, onde um anjo tirou Pedro e João da prisão. Ele estava dormindo lá na prisão e o anjo foi lá acordar ele para ele sair da prisão. Eu gosto dessa história, acho muito engraçado o fato de Pedro estar dormindo e o anjo ter que acordar ele. Ele estava preocupado com a morte, sabendo que Tiago tinha sido decapitado, ele estava de boa, com vontade do céu, com certeza ele tinha de salvação. No serviço de execução dos juízos divinos, né? Então a gente vê que os anjos destruíram Sodoma e Gomorra, foi a ação de anjos. Os anjos cegaram os que tentaram impedir sua missão e executar o juízo de Sodoma e Gomorra. Um só anjo destruiu 185.000 inimigos de Israel. Herodes Agripa foi ferido por um anjo por não dar glória a Deus quando se ufanava, quando se gloriava de si mesmo, né? Se orgulhava de si mesmo. Um anjo matou todos os primogênitos do Egito. Os anjos participarão dos castigos do ímpio no juízo final. No Apocalipse vemos anjos como executores dos juízos divinos, né? No serviço de evangelização dos homens, os anjos participaram da evangelização dos homens, não como pregadores, pois o privilégio de pregar o evangelho foi confiado aos homens, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Meu Deus. Os anjos não pregam o evangelho. Quem prega é a gente, a tarefa da igreja, os decide por todo mundo pregar o evangelho, é a nossa tarefa. Eles nunca vão pregar no nosso lugar, né? Essa é uma tarefa nossa, é um privilégio nosso. Então aqui se dá alguns exemplos disso, né? A Felipe o anjo falou: dispõe e vai para a banda do sul, quando ele encontrou então o eunuco e o tio. Na casa de Cornélio, um anjo ordena a Cornélio para que busque a Pedro para expor as boas novas da sua casa. Em termos de praticidade, já que o anjo tinha tido o trabalho de aparecer, era só ele pregar, não era só, né? Mas o anjo sabe o seu lugar, né? Como a gente viu, eles são obedientes, né? Então eles sabem o lugar deles. Então eles mandaram chamar Pedro, porque Pedro tinha que pregar lá. Um anjo livrou Pedro da prisão para que o apóstolo continuasse a missão de evangelização. E no decorrer da história da igreja, dos anos que se passam, a gente vê muitos testemunhos de irmãos que às vezes, né, obtiveram livramentos, enfim, por intermédio de anjos, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi na igreja, lá em Curitiba ainda, que uma irmã estava para ser assaltada, e quando os ladrões tentaram assaltar ela, os ladrões levaram uma surra, e a irmã nem viu de quem, mas eles apanharam. Glória a Deus. Então, acredite-se que foi um anjo, né?
Então, chega a ser engraçado, mas correu, né? Exortar e consolar. Essas duas funções dos anjos, consolar e exortar, são mutuamente equivalentes. Tanto um termo quanto o outro procede da mesma raiz. Chamar ao lado, convocar e convidar, né? Aqui eu acredito que tem um erro de versículos aqui. Eu não consegui entender o contexto que ele estava dizendo nesse parágrafo aqui. Mas enfim, não se sai fora. Se você pegar o quadrinho ali, este quadrinho aqui da página número 38, nos dá alguns exemplos onde anjos confortaram e consolaram, né? O profeta Elias, quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele estava cansado, pediu a morte, e o que aconteceu com ele? Alguém lembra lá a história bíblica? Oi? Sim, o anjo pegou, apareceu para ele, deu pão para ele para comer e falou para ele que era para ele se esforçar, porque ainda era longa a caminhada dele. Ele deveria ir até lá ao monte, aonde Deus iria falar com ele, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi confortado por um anjo quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, né? Devido à sua missão, o sofrimento de Jesus foi terrível, né? A Bíblia diz que nesse período ele suou sangue, né? Estresse emocional e tudo envolvendo a crucificação. Apesar de que eu estava meditando na palavra essa semana, lá em João, capítulo 14, né, onde fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar os lugares, né? Então Jesus não tinha sido crucificado ainda, mas as moradas já estavam todas preparadas. Quer dizer, ele tinha certeza de que o que iria fazer teria validade. As mulheres que haviam ido ao sepulcro foram consoladas por um anjo, né? Esse é um fato interessante, porque até elas foram orientadas, né? Porque elas chegaram ali para ver Jesus Cristo morto. O anjo disse para elas assim: ó, o negócio é o seguinte, Jesus já ressuscitou, não está mais aqui, vocês vão e contem os discípulos. E agora existe também nesse fator do sepulcro, eu entendo uma coisa: quando Deus dá uma visão, revela um ser, um anjo, a gente precisa entender que existe um propósito, né? De orientar, de avisar, de livrar, algum propósito Deus tem. Sempre que o homem e a mulher têm uma visão, um arrebatamento, alguma coisa, precisa-se ter um significado. Se não tiver um significado, ou foi emoção, ou foi outra coisa, mas não provém da parte de Deus. Deus não é Deus de confusão, Deus não nos deixa confundidos, né? É a mesma coisa, às vezes, já vi muito, e às vezes até a gente cai nisso, né? Às vezes a gente sonha e a gente acha que o sonho é meio espiritual, daí a gente fica tentando interpretar no outro dia, né? Não sei se... Então a gente, mas será que não tem uma interpretação desse sonho? Só que assim, quando há uma interpretação, quando é um sonho que provém da parte de Deus, quando é uma revelação, uma visão, né? Você vai ter o discernimento, Deus vai falar com você, você vai entender aquilo que Deus está falando. Deus não é Deus de confusão, deixar você confundido ali, né? Acontece, né? Acontece a gente ter sonhos e... É interessante essa ação, porque muitas vezes nós nos colocamos em oração e pedimos para que o Senhor envie um anjo para socorrer determinada situação, certo? Sim. E aconteceu comigo uma situação que eu estava longe da minha filha já em determinado tempo. Eu pedia para o Senhor, que eu estava com muita saudade de dar um abraço na minha filha. E eu estava no centro da cidade de Joinville, trabalhando, com a minha cabeça baixa, pedindo ao Senhor: que saudade da minha filha. Eu sei que ela está quase a 500 quilômetros de distância, e eu queria tanto dar um abraço nela. Naquele mesmo momento que eu estava orando no espírito, cabeça baixa, no centro da cidade de Joinville, na praça da biblioteca ali, fazendo uma feira ali,
veio uma menina da mesma estatura da minha filha. Eu nunca vi aquela menina nem nada. Ela chegou, eu estava trabalhando, ela perguntou para mim se eu podia me dar um abraço. Só a hora que eu tinha esquecido dessa situação, a hora que o professor colocou aí, me veio a memória, e eu creio que muitas vezes a gente ora, mas não crê que Deus pode fazer realmente. E quando acontece, a gente não sabe, a gente fica sem entender o resultado dos anjos. É importante também lembrar aos irmãos, a gente vai, bom, vamos decorrer a lição, a gente vai tocar sobre esse assunto ainda, né? Então, é muito importante isso, tá, gente? Se teve uma visão, se teve uma revelação, se apareceu um anjo, algum propósito precisa ter. Nunca é por acaso. Deus não é exibicionista e não dá showzinho. Ele faz as coisas acontecerem para que a igreja seja abençoada, tá? Então, quando vocês veem muito showzinho, muita visão, muita visão sem significado, muita visão que fica tudo no ar, até mesmo profecia que fica tudo muito no ar, desconfie, cuidado, vá com calma, creia descrendo, não é pecado não, né? Cuidado, né? Isso é importante para a gente. Agora a gente vai lá para a página número 25, para a gente já tratar de outro assunto. Né? A gente falou do caráter, né? Agora a gente vai falar da natureza dos anjos. Né? É como fazer distinção. Então tá, o caráter é obediência, reverência, sabedoria, mansidão, poder e santidade. Amém? Agora a gente vai falar da natureza. Natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Eles são, primeiramente, isso aqui é muito importante, né? Eles são o quê? Espíritos. Espíritos. Então, quando se fala que os anjos são espíritos, a gente entende que eles não têm um corpo físico como o nosso. Né? Eles não têm esse corpo aqui. Obviamente que, para que o ser humano entenda a manifestação de um anjo, e até mesmo a manifestação de Deus, existe uma palavra que se chama antropomorfismo. Então, o anjo ele toma a forma humana para que o homem entenda o que está acontecendo. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão recebeu anjos, né? Quando ele recebeu aqueles homens que estavam de viagem, ele não sabia que eram anjos à primeira vista, né? Ele recebeu 3 homens, um era o próprio Cristo e mais 2 anjos, né? E eles pareciam homens comuns. Depois que Abraão tem o discernimento que eram anjos, né? Então, isso se chama antropomorfismo. A Bíblia usa muito essa linguagem com relação a Deus até. Quando fala da mão de Deus, dos pés que estão sobre a terra e tal, para que a gente possa compreender Deus, né? A Bíblia fala dessa forma. Mas eles não têm um corpo físico como nós temos. A mesma coisa acontece, o irmão Mi perguntou para mim, que ele ouviu um irmão pregar ou falar que os anjos eles são masculinos, né? Porque geralmente no aparecimento de um anjo na Bíblia é um homem, né? Um varão. Por que isso? Porque o anjo precisava ser entendido, né? E na narrativa bíblica não existe um pronome neutro, como infelizmente no Brasil nesses últimos dias estavam querendo criar, né? Para se referir a um ser assexuado, e até ficaria estranho se o anjo se aparecesse
e falasse, não me chame de ele ou de você porque eu não tenho sexo, então me chame por um pronome neutro, não daria certo. Então por isso que a Bíblia apresenta eles como varão, né? Por causa do antropomorfismo, é uma questão teológica que se entende desta forma, né? Então aí a gente entende também essa questão, mas enfim, no geral a gente precisa entender que eles são espíritos, tá? Eles nem têm corpo, apesar de que a gente vê anjos comendo, a gente viu, como eu citei para vocês aqui, o caso do exército de Senaqueribe, que era o exército assírio, que um anjo foi lá e fisicamente matou os homens, né? Então a gente percebe que eles podem sim atuar no mundo físico, né? De forma palpável, por intermédio de um antropomorfismo. Quando Jacó lutou com o anjo? Sim, Jacó lutou com o anjo. É impossível, né, você lutar com o anjo porque eles não têm corpo, mas devido a uma permissão de Deus, porque Deus queria abençoar Jacó, né, e esses dias eu estava pensando sobre essa questão. Muitas das vezes Deus quer ver o nosso esforço, né, então deixou Jacó lutar uma noite toda com o anjo, né, é disposição, lutar a noite toda, mas é porque Jacó tinha uma convicção, ele queria ser abençoado. E dentro dessa convicção, ele permaneceu lutando com o anjo. É engraçado essa questão de convicção. Eu estava meditando terça-feira, nós tivemos a aula de escola dominical dos adultos na terça-feira agora, porque com essas trocas de dirigentes, a gente eu dei aula no domingo que teve escola dominical, mas a gente acompanha a lição dos jovens, as duas classes. Aí terça-feira o pastor deu a aula dos adultos. Eu estava meditando como às vezes Deus quer ver o esforço humano, né? Não sei se alguém acompanhou a lição de escola dominical desse último domingo, alguém lembra isso? Vamos ver, quem sabe, para ver se eu conto a história ou não. Então, falava sobre aquela guerra dos 3 reis lá, onde foram chamar Eliseu para o exército estava morrendo de sede, não tinha água, né? Aí Eliseu mandou eles cavar poços, porque Deus ia mandar água. Aí eu pergunto, qual era a quantidade de água que aqueles homens iam receber? Era proporcional ao tamanho dos poços que eles iam cavar. Então, o profeta mandou, vou dar 2 pasadinhas aqui e ia ficar com uma bacia de água. Agora o camarada que acreditou e fez uma cova lá, ia ficar com uma caixa de água boa para matar a sede de bastante gente. A gente vê isso ali, a gente vê na questão da viúva, da botija do azeite, né? Vai lá e pede vaso emprestado, mas o vizinho mora muito longe, não vou naquele. Se ela tivesse 2 vasos, seriam os 2 vasos. Se ela tivesse 10 vasos, seriam os 10 vasos, que seriam cheios de azeite. Se tivesse 100 vasos ali, não sei quantos vasos, a Bíblia não diz quantos vasos, mas era bastante, porque ela chegou a juntar dinheiro para viver o resto da vida dela com aquilo ali. Então imagino que se juntou naquela casa alguns vasos. E para se juntar esses vasos precisou do quê? Esforço humano. E existe uma outra passagem bíblica na vida esse mistério deles eu acho engraçado, porque no arrebatamento de Elias, ele precisou mostrar esse esforço de não largar Elias, ficar indo atrás de Elias, né? Permanecer na cola do profeta ali até ele ser abençoado. Nessa questão dos poços também, na viúva também, quando ele estava prestes a morrer, tem mais uma situação dessa, porque o rei foi visitar ele pediu para abrir a janela, lançar uma flecha para fora. O rei lançou, agora ele falou assim, agora pega as flechas e finca no chão, né? O rei pegou e fincou só 2 flechinhas. Daí ele se irou e falou assim, por que você não fincou mais flechas? A quantidade de flechas que você ficou no chão é a quantidade de vitórias que Deus vai te dar contra, eu não lembro qual exército agora, mas era contra o exército inimigo lá. Se você tivesse fincado 5 flechas, você exterminaria por completo o inimigo. O homem só, vou fazer o que esse velho quer. Vou ficar 2 flechinhas aqui para ele não ficar. Perdeu a bênção. Né? E perdeu a bênção por falta de um pouquinho de esforço. Né? Então, às vezes, Deus nos prova nessa questão do nosso esforço. Né? Como o Jacó também, lutando com o anjo, foi provado na questão do esforço, porque ele teve que lutar com o anjo a noite toda, né? No Val de Jaboque. E fez toda a diferença na vida dele depois.
existe, gente, duas linhas de pensamento que a lição que nos apresenta, tá? Desse J.H. Painter, que ele diz que os anjos, quer dizer, que nós seremos iguais aos anjos no arrebatamento. O corpo dos anjos será o corpo dos cristãos transformados, né? E existe a opinião do Dr. Thunder aqui, que diz que os cristãos transformados serão diferentes dos corpos angelicais. Eu acredito também que nós seremos diferentes, né? Porque nós somos criados de forma diferente. Eles foram criados pelo sopro de Deus. Nós somos criados do terra e depois teremos um corpo transformado. Então eu acredito que nós seremos diferentes. Em algum aspecto nós seremos diferentes, assim como Jesus, nós seremos semelhantes a Jesus, que teve um corpo transformado, né? Então, mas são debates teológicos que é importante se levantar as discussões teológicas e tal, mas que não vai influenciar na salvação de ninguém. Se você vai ser parecido com anjos, se você vai ser parecido com Jesus, o importante é saber que nós vamos precisar ter um corpo transformado, né? Então, assim, a gente tem que cuidar para a gente não se prender a um extremismo que nos prejudique mais para frente, né? São teorias dentro da teologia que a gente pode olhar, observar, escolher aquela que a gente acha melhor, mas pode ser que quando a gente chegar lá no céu, não, é verdade, chegou um anjo, pode ser que não vai ter diferença, né? O certo é se manter fiel para chegar lá, daí a gente vai saber. Essas curiosidades deixa para lá. Deixa para lá, porque lá a gente vai saber, né? Mas é importante e é consenso, tá, gente, que dentro de todas as escolas teológicas que o anjo, de fato, ele é somente espírito e não carne, tá? Isso é consenso, né? Quanto à sua natureza, eles são criaturas. Criaturas. O que é uma criatura? É ser criado, né? Ser criados. Nós também fomos criados por Deus, né? De forma diferente dos anjos, nós fomos criados por Deus também, né? No entanto, eles são uma criatura em questão de poder e inteligência maiores do que nós, né? E por isso que eu fiz questão de ler aquele salmo no começo, que fala que o Senhor nos fez menor do que os anjos, só que Ele nos coroou de uma glória maior, né? E aquele salmo é muito lindo. Na questão, se a gente pensar, se a gente for analisar aquele salmo, a gente percebe alguns fatores. Aquele salmo veio da contemplação. O salmista estava contemplando a natureza, contemplando o mundo, contemplando o homem, e nisso ele teve uma inspiração da parte de Deus que escreveu, né? Então, quando a gente estudou a bibliologia lá, a gente viu que houve revelações da parte de Deus, mas houve também essas inspirações na parte da contemplação, né? Ele olhou e Deus inspirou ele, né? Talvez numa meditação diária, talvez numa oração. E é uma meditação, essa questão da contemplação de Deus, que leva ao louvor, é algo que o cristão precisa preservar. Precisa ter na adoração, no seu particular, de adoração e oração, a gente precisa, volte e meia, estar contemplando Deus. Vendo Deus nas Escrituras, vendo Deus nas nossas vidas, vendo Deus na vida dos irmãos, né? A fim de que, porque quando a gente vê Deus, a gente se sente combustível para que a gente adore. Fato isso a gente vê com relação ao profeta Isaías, né? Estava lá cabisbaixo, com medo, temeroso. Uzias tinha morrido, né? E o outro rei nem no templo adentrava. E quando ele viu os anjos lá louvando Santo, 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 o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, ele entendeu que as coisas não estavam erradas, não estavam perdidas, tanto é que ele teve ânimo de falar: eis-me aqui, envia-me a mim, por causa do louvor e da contemplação que ele teve daquela visão. Então eles são criações, né? Eles são imortais. O que quer dizer imortal? Nunca morre. E mortal. Nunca morre, correto. Qual é a diferença de
imortal e eterno? Imortal que morre, né? Imortal nunca morre. Eterno, Deus é eterno, né? Como assim? Ele não teve nem início e não teve nem fim. Então, o único ser que conhecemos que é eterno é o próprio Deus, né? Nós não somos eternos. Mas o ser humano, depois que ele passa a existir, automaticamente ele entra na eternidade. Ele também é eterno, porque nós também não morremos. Sim, nós somos imortais como os anjos. Porque até mesmo o ser humano que é pecador, que é ímpio, ele não vai morrer mais, né? Ele vai sofrer eternamente, pela eternidade. Quando eles falam de morte, falam da morte espiritual, né? Que é a eternidade, né? Sim, a eternidade é a morte espiritual do pecador, assim como que a eternidade do homem que servia a Deus será viver eternamente. Nós também seremos como os anjos, que não vamos morrer, né? Ó, aqui diz assim, ó, por serem seres espirituais criados, os anjos não são eternos, porém não estão sujeitos à morte, pois sendo espíritos não sofrem mutações físicas, nunca morrerão e nem cessarão de existir, porque não é da vontade divina que inexistam. Então eles também, assim como você veja bem os anjos decaídos, erraram, pecaram, estão aí à soltas, tá, gente? Os anjos decaídos não estão no inferno, estão à soltas, com exceção de alguns anjos que a Bíblia fala lá em Apocalipse que foram presos no grande abismo, né? Que são anjos que eram de muito poder, que eles se rebelaram com Satanás e ficaram presos, né? E os demais então estão soltos por aí. Essa questão de o diabo sendo lá o dono do inferno, lá, isso não existe. Não existe fundamento bíblico para isso. Da mesma forma que não existe fundamento bíblico para um diabo de chifrinho, né? Um bicho feio, que assusta todo mundo, fede enxofre, né? Não existe base bíblica para isso, né? Ele se manifesta da forma que ele quer. Se ele quiser assustar alguém, ele vai se manifestar feio. Se ele quiser agradar alguém, ele vai ficar bem bonitinho. Agora o tal do abismo é tão terrível que nem os demônios querem ir para lá, né? Sim. E existe uma classe de demônios que são tão fortes que Deus não permitiu eles ficarem soltos na terra. Mas, professor, não sei se são assim como os anjos precisam de um corpo, os anjos celestiais precisam de um corpo para fazer o serviço de Deus na terra. Não. Já vi uma pregação de um grande pregador falando sobre isso, mas isso é uma grande heresia o que ele falou. Que para se atuar na terra precisa de um corpo, e daí ele justifica isso até mesmo pela vinda de Jesus Cristo, né? Mas é uma heresia. Pelo que ele falou por trás ali, que quando ele veio trazer ali aquela questão que o professor falou. Que eles comeram, que eles se... Isso, não, isso. Ali o que acontece é uma angelofania ou uma teofania. É quando o anjo toma a forma do homem, mas não é que ele habita no homem, ele se parece com ele, mas ele não é um. Porque até ali na ocasião, ali na situação ali, também ele não entendeu muito bem no início. Ele Sim, não, ele não compreendeu bem, depois que... E é interessante, eu estava meditando lá, existe um Juízes capítulo 13, que fala sobre o anjo que apareceu a Manoá. E lá, o anjo não quis comer e pediu para que sacrificasse, né? E depois ele sumiu no meio do sacrifício. Mas quando Manoá perguntou o nome dele, ele falou assim: por que perguntas meu nome se é maravilhoso? Isaías diz que um dos nomes de Jesus é maravilhoso, né? Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ali quem apareceu para Manoá era o próprio Cristo, com o corpo físico, né? Entre aspas físico, né? Na forma física, né? Podendo interagir como um ser humano, mas não era humano. Ele tinha fome ali, né? Sim. Houve essas questões de anjo que comeu e tal, mas eles não eram humanos, né? Então, não foi criado um corpo para que eles pudessem fazer aquilo. Eles simplesmente tomaram a forma humana, até porque o espírito não tem forma. Claro que, devido à permissão de Deus, né? Eu ouvi há anos atrás um grande pregador
falando que para se agir na Terra precisa de um corpo humano. Aí ele defendeu a seguinte tese, que para um demônio agir na Terra ele precisa possuir alguém, para que ele possa ter poder. Então, os seres que são espirituais não têm poder, mas é mentira. Desculpa, irmãos, é heresia, não é que o indivíduo queria mentir. Ele não, né? O que acontece? Tomara que ele não queira ter mentido, né? Que disse heresias justamente essa... Porque veja bem, o anjo lá que matou as crianças no Egito, o anjo que matou nos tempos de Ezequias lá, nem se tem, não se fala como ele fez, não se fala que ele tomou a forma de um homem e fez aquilo. Talvez não tenha tomado, tenha sido o mesmo espírito, foi lá e matou todo mundo, né? A questão do Jacó que lutou com o anjo, aí sim, o anjo estava numa forma física, porque ele era palpável, dava para lutar com ele, dava para agarrar, né? Então ele era palpável, mas não existe essa ordem, essa lei de que para agir no mundo se precise ser físico, né? Porque até mesmo os anjos não são físicos, eles são espíritos. Tem a situação dos anjos que visitaram a casa de Ló também, né? Sim, sim. E é tão interessante a situação da casa de Ló, porque não só Ló viu, quanto todos os moradores de Sodoma e Gomorra viram, porque foram lá querer violentar os anjos, né? Porque provavelmente eu acredito que eles iam ser seres muito bonitos, né? Homens muito bonitos, né? E viram lá e falaram assim, vamos aproveitar. Mas né? é assim, é que ninguém vai poder chegar ao conhecimento do poder de Deus. Lembra de Balaão? Da jumenta, só ela viu o anjo com a espada na mão. Então ele faz característica de Deus abre os olhos. Lembra de Geazi, quando Eliseu falou assim, abre os olhos dele, viu carros e cavaleiros. Então, quer dizer, a questão do poder de Deus é algo inigualável, incomparável. Ninguém vai chegar a uma... Até existe um aspecto assim, geralmente quando o anjo do Senhor, que é uma teofania, né, quando é o próprio Cristo no Antigo Testamento se revela, né, por intermédio das teofanias, e geralmente existe um propósito, é um fato marcante na história de Israel, né? Mas eu fiquei, devido a essa forma de pensamento, eu cheguei no manual lá e fiquei pensando, por que Deus apareceu para o manual numa teofania? Era para anunciar o nascimento de Sansão, né? Sansão, claro, Sansão teve a sua funcionalidade como juiz, mas não foi um divisor de água na história de Israel, né? E eu fiquei pensando assim, né? E tem coisas, tem mistérios que Só para Deus. Não se tem explicações. Acredito assim, então que cada um, Deus permite, no caso, eu posso ver, no caso ela não vê. Sim, também. Sim, tipo, essa situação que eu acabei falando dessa moça que apareceu, deu um abraço, eu estava muito triste na ocasião, e depois daquela situação ali, pronto. Sim, foi um confortável. consolo, assim, pra mim foi um consolo, né? Então, tipo assim, poderia acontecer comigo de eu ver e outra pessoa não ver. Sim. Tá vendo? Então, acontece. Pode ser que o anjo apareça a uma única pessoa ou apareça a várias pessoas, né? Ou pode ser a situação de nem ser um anjo, mas a tua oração chegou dentro de Deus, o Espírito Santo tocou na menina dela te deu um abraço. Sim. Respondendo a oração, nem quer dizer que tenha sido um anjo, né? Eu abri o olho depois que eu criei a menina, porque era atrás. Não vi mais. Ninguém viu, só eu vi. Foi uma situação assim que, apesar que eu não estava com ninguém na hora, né? Mas tinha outras pessoas, eu perguntei, ninguém viu. Então são situações que a gente não entende, é um mistério. É um mistério. Então, essas questões são dessa forma, né? Então o anjo ele pode aparecer, ele pode ser até mesmo palpável, né? Ou pode ser invisível às demais pessoas, invisível apenas uma, né? Mas é importante que a gente ter essa compreensão, que muitas das vezes a gente não vai compreender com exatidão as coisas que Deus faz, porque existe uma questão assim, até mesmo depois a gente vai ver sobre principados, potestades e coisas semelhantes, a Bíblia não é muito clara sobre esse assunto. Por quê? Qual é o propósito da Bíblia? Qual é o propósito da Bíblia? Levar a gente à salvação. Levar a gente à salvação, mostrar ao homem o caminho da salvação, né? Qual é o tema central da Bíblia? É Jesus. Então, a Bíblia ela se atém mais a falar da nossa salvação, do progresso que a humanidade fez no caminho da salvação,
do que em outros assuntos. Então esse assunto, por exemplo, como em angiologia, é um assunto que fica assim meio de lado. É importante a gente conhecer por quê? Por causa das heresias, né? Não é que isso vai acrescentar alguma coisa na nossa caminhada para o céu, na nossa salvação, mas pode nos livrar de tropeçar de chegar no céu. A Bíblia, tantos anos se apareceram e só dois se fala o nome, né? Sim, Miguel e Gabriel. E a pessoa se fala o nome de todos aqueles que apareceram, a idolatria é uma coisa terrível, imagina. Sim, né? E é engraçado porque lá no livro de Daniel, quando Gabriel vai responder a oração de Daniel, ele diz que a resposta estava sendo impedida por causa do príncipe da Pérsia, que se dá a entender que era um demônio que atuava ali naquela região, né? E daí precisou vir Miguel guerrear para que ele pudesse passar e trazer a resposta para Daniel, né? E ali diz Miguel, um dos príncipes, né? Quer dizer, se diz um dos, pode ser que haja mais, só que a Bíblia não nos fala sobre mais nenhum. Os livros apócrifos apresentam mais dois lá, Rafael e Uriel, né? Mas a gente não tem outra base bíblica para essa argumentação, então a gente deixa de lado, né? E é importante saber, existe mais? Existe, mas não é o assunto principal da Bíblia, então não é para nós também, né? Quando a igreja for arrebatada, que nós estivermos no céu, daí sim a gente vai saber mais sobre esse assunto, né? Então assim, daí talvez a gente faça essa pergunta, então por que estudamos? Estudamos exatamente por causa das heresias, né? Para que as heresias não venham sobre nós. E quando alguém estiver passando esse caminho, né, ou estiver excedendo, porque às vezes não é que a pessoa, o herege é um camarada que não tinha vontade de agradar a Deus. Não, às vezes o camarada não tinha vontade de agradar a Deus, mas a vontade dele foi tão grande que ele pula o muro, né? Vai para um caminho que não está dentro do propósito de Deus, né? E as heresias, a maior parte das heresias, elas não começam no mundo, elas começam na igreja, né? Começam com modismos e depois viram heresias. Existe diferença entre modismos e heresias, sabiam disso ou não? Existe diferença. A heresia é um assunto bem elaborado. Os modismos são coisas pequenininhas que começam a entrar na igreja e às vezes não fazem tanto mal. Posso dar vários exemplos de modismo para vocês. Está amarrado, está queimado, né? Modismo, unção com óleo nas paredes da casa, no carro. São modismos que não têm base bíblica alguma, né? E isso pode ir aumentando. Por exemplo, começaram com o modismo de ungir casa. De repente, lá na década de 90, já disseram que a unção na casa, nas quatro paredes da casa é necessário. Por quê? Porque daí você cria uma barreira espiritual ali, um campo de força espiritual ali, e daí os demônios não entram naquele recinto porque você fez uma proteção espiritual ali. Já virou uma heresia, entendeu? Então, por isso que as heresias elas começam dentro da igreja, por intermédio dos modismos, quando não tratados, não ensinados, se tornam heresias. E daí, aí o que acontece? Aí o camarada tem essa folia de ungir tudo, né? Aí acontece alguma coisa na casa do irmão lá, né? Ele fala, irmão, aconteceu isso porque você não ungiu. Se tivesse ungido, não tinha acontecido. Daí já passa para outro. E daí já vai passando para outro. Quando vê, tá todo mundo ungindo casa. E o que a Bíblia fala sobre a unção? Né? Sim, quando houver algum irmão da igreja doente, é para chamar o presbítero vai lá e ora por ele, unge ele e ora por ele. Então, é para um membro da igreja que está doente. É a única ocasião que é liberada a unção com óleo dentro da Bíblia, e ainda por intermédio de um presbítero, e não qualquer pessoa. Então são coisas que começam a ser pequenas e depois vão se tornando grandes. Vamos lá então. A questão de serem assexos, na página 27, ponto 4.
E essa questão aqui eu acho que já está bem clara, né? Sim. Entenderam, né? O anjo não tem sexo. Bem Amém? resumido. Não se reproduz, não engravida e não engravida ninguém. Já ouvi as histórias por aí de gente que diz que foi engravidada por anjo, mas não é o anjo da vida. Né? Não é o anjo da vida. Aquela tese que tem que nos falam que os gigantes, que era fruto de anjos, então também não tem nem essa possibilidade. Já ouvi falar do testemunho de Jeová? Fala sobre isso. Ah, sim, existe lá no Gênesis, lá E os homens que eram grandão. os gigantes lá, até comentamos isso na aula passada, né? Os nefilins. E depois são pessoais. Aos anjos são atribuídas características pessoais: inteligência, vontade e sentimento, né? Apesar de serem pessoais, apenas 2 são revelados possuindo um nome designativo de pessoalidade que representa suas funções, que é o Gabriel, herói de Deus, e o Miguel, que é quem é como Deus. É provavelmente que na esfera celeste os nomes dos anjos sejam abundantes, porém na esfera terrena apenas 2 se revelaram com seus nomes próprios aos homens. A literatura apócrifa cita Rafael, Deus cura, em Tobias, e Uriel, Deus é luz, em Enoque, se eu não me engano, e Esdras também. Então, mas não o nosso Esdras, tá, gente? Seu Esdras É o genérico. quarto livro de Esdras, tá? O fake news. Então, eles são seres pessoais, eles têm inteligência, provavelmente cada anjo tem seu nome, né? Mas não é uma coisa revelada a nós, é uma coisa lá que vai ficar para depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, se você quiser pegar uma folhinha, anotar o nome de tudo, Vai ter tempo. vai ter tempo. Sentar com ele e começar, mas me conta como que foi Vai ter tempo. a tua história. Maravilha do céu. Olha, eu acredito que no céu nós vamos ter muito tempo para contar algumas histórias dentro do cristianismo que não foram relatadas em livros, testemunhos de irmãos que às vezes a gente nunca ficou sabendo, e nós vamos se maravilhar muito no céu nessas questões. Dentro da sua natureza ainda existe o quesito adoração. A adoração a Deus é uma propriedade substancial, uma característica essencial de todos os anjos, mesmo daqueles que são enviados a serviço dos homens. Os anjos não somente servem e honram a Deus, mas faz parte de sua natureza render a Deus adoração incessantemente. Os anjos têm um olhar voltado continuamente para Deus. Ver Deus significa ser visto por Deus e transpassado por Ele, o que os leva a prostrar-se diante de Deus e prorromperem em júbilo e louvor. A adoração não faz parte apenas do ministério dos anjos, constitui-se parte integrante de sua natureza. 2:7, para a gente poder fazer um intervalinho, vamos terminar essa parte. Velozes, né? Haja visto que eles não têm corpo físico, eles não estão limitados ao tempo como nós estamos, né? Então eles são muito rápidos mesmo. Tanto é que a gente viu o exemplo que eu dei aqui do anjo lá no livro de Isaías. Para se matar 185 mil homens, um anjo, imagine-se a velocidade de locomoção. Se você dividisse isso em horas, daria o quê? 185 mil divididos uma noite, 6 horas? Período noturno? É tempo. Velocidade. Por 8 horas. Ninguém consegue fazer o cálculo para nós aí? 185 mil dividido por 8. 23.125, divide por 60, para a gente ver por minuto agora. Meu Deus, mano. 385. 385 homens por minuto mortos numa noite. Se é que não foi quase que instantânea a morte de vários homens ao mesmo tempo. Mas levou a espada dele. Não sei se foi com espada também, né? Porque... Não, eu falo assim. Não, ei,
A tese da espada é pelo Pimentinho, né? Do Balaão, né? Por isso que eu falo. Sim. Mas ele não sabe se foi com espada também, né? Sim, não, mas é velocidade, né? Sim. Velocidade. Né? Então são coisas assim que aqui até tem uma questão que vai cair lá numa pergunta da apostila lá, que diz assim, ó, eu vou ler essa parte então. Os anjos se locomovem-se com uma rapidez inconcebivelmente humana, como nós vimos agora. Mesmo sendo o céu a sua habitação, agem de forma imediata às orações. A velocidade dos anjos vai além das leis estabelecidas pela física e da metafísica. A velocidade dos anjos é descrita na afirmação do profeta Daniel, que diz, voando rapidamente. Sendo a natureza dos anjos espiritual e incorpórea, explica-se o uso da linguagem zoomórfica, asas, porque entre todas as criaturas estão dentro dos limites de nossa visão aqueles que possuem asas e voam exemplificam as dotadas de maior velocidade, né? Esses são alguns dos seres celestiais que possuem asas. A Bíblia apresenta a asa nos querubins, lá que foi colocada a sua imagem em cima da arca, dos serafins, né? De Gabriel. E lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, também fala sobre as asas do anjo lá, né? Então, por isso que se diz que anjo tem asa. Né? Amém? Amém. Vamos lá então. A angelofania. A angelofania é a forma visível e corpórea em que os anjos se manifestam. A angelofania é o modo de aparição dos anjos e o indicativo de sua natureza. A natureza angélica é capaz de manifestar-se de forma compreensível e visível aos homens. Pode-se ver um anjo em sonho, em visões fora do tempo e do espaço. Nas escrituras, os anjos são descritos manifestando-se em forma humana, de tal forma que às vezes são quase imperceptíveis como seres celestiais aos homens. Até tem uma referência de Hebreus capítulo 13, versículo 2, que fala que o cristão deve cuidar com hospitalidade, porque existem pessoas que hospedaram anjos sem saber, provavelmente uma referência a Abraão, quando hospedou os anjos e não sabia a princípio que eram anjos. Geralmente deixa-se transparecer algo de sua terrível majestade e de sua natureza transcendente, reflexa no seu aspecto. Na maior parte das aparições de anjos, eles apareceram como seres gloriosos. Lá no sepulcro de Jesus, quando os soldados viram, eles caíram como mortos, né? As mulheres chegaram lá e temeram também, a ponto que o anjo teve que falar para elas, não temais, né? Manoá mesmo, quando viu o anjo do Senhor, e o anjo foi embora, ele falou assim, ó, por certo nós vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor. Então existe, né, quando o anjo do Senhor aparece, existe uma questão de majestade, de glória que aparece ali, de poder que fica evidente, né, no ser humano. Por isso até mesmo que João, por 2 vezes, ele quase adorou o anjo, né, no livro de Apocalipse. Senão o anjo não repreende ele adorava o anjo. E João era João, né? Andou com Jesus, 3 aninhos, discípulo amado, né? Que privilégio. É verdade. Oi? Sim, ele, devido à visão que ele teve do anjo do Senhor, ele achou que ele ia morrer. Mas a esposa dele tinha outra fé. Exatamente, ela falou bem assim, não, vai morrer, porque se Deus não teria mostrado tudo isso pra gente se ele não tivesse um propósito. Vamos lá, página 39 agora. Agora nós estamos no rumo certo da lição, né? Explicação dos anjos. Aqui é um assunto assim que deve ser tratado com bastante carinho, tá, meus irmãos? Até pelo fato da Bíblia apresentar poucos versículos e evidências sobre esse assunto. Existe a questão da teologia da libertação, que confunde bastante essa questão aqui também, ou se dá muito valor a esta situação aqui, né? Então, assim, introdução. Nas Escrituras aparecem vocábulos frequentemente usados para descrever elevados poderes espirituais, pertencentes à ordem dos seres angelicais, tanto bons quanto maus. Depreende-se, portanto,
que os anjos estão classificados em estágios hierárquicos. Segundo o ensino geral das Escrituras, esses poderes estão classificados em principados, potestades, domínios, soberanias, tronos, autoridade, poder, dominadores deste mundo e anjos, né? Aí a gente tem os quadrinhos aqui, que fala da primeira, da segunda e da terceira hierarquia. A primeira hierarquia refere-se aos serafins, querubins e tronos, que contemplam e glorificam continuamente a Deus. Vocês lembram da visão de Ezequias? Conseguem descrever ela para a gente aí? Ezequias viu 4 anjos, 4 seres, né? Eles tinham 4 asas, 4 rostos, né? E eles estavam abaixo do trono de Deus. Um rosto era de águia, outro de boi, de leão e de homem. Os 4 rostos, né? 4 rostos. Oi? Não, os serafins. Os serafins. É que existe diferença entre os querubins e os serafins. Tem um pouco de lembrança, eu já li esse texto que fala sobre as asas que cobriram. Não sei se é a mesma visão. É Isaías. Isaías fala sobre os serafins, que com 2 asas eles cobriam os rostos e com 2 asas eles cobriam os pés, né? É interessante essa questão, por que eles cobriam o rosto e cobriam os pés, demonstrando reverência diante de Deus, demonstrando humildade diante de Deus e demonstrando que a santidade de Deus é superior à santidade deles, né? É tão interessante essa questão, porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais pequeno o homem se sente, por incrível que pareça. O homem, quando se aproxima de Deus, ele não se sente grande, ele se sente pequeno. Os próprios serafins nos evidenciam isso. Eles não tinham coragem de olhar diretamente para Deus, os olhinhos tampados e pezinho tampado. Eu fico preocupado quando as pessoas dizem que estão se aproximando de Deus e estão ficando grandes. Eu fico preocupado, porque daí a gente vê pessoa soberba, pessoa arrogante, pessoa que daqui a pouco só ele é crente e os outros ninguém mais é crente, e diz que está próximo de Deus, mas eu não vejo dessa forma. Quando eu estou me aproximando de Deus, eu vou ficando pequenininho, porque eu começo a ver a grandeza de Deus, né? E daí eu vou diminuindo. Então veja lá, os serafins foram vistos por Isaías, que eram anjos com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam, né? Os querubins, vistos por Ezequiel, que eram aqueles seres com 4 rostos e 4 asas. Quer falar? Achei que você estava querendo falar. Os tronos que acompanham os querubins, esses seres contemplam e glorificam a Deus continuamente. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o trono de Deus e manifesta a visão do trono de Deus, está lá relacionada com os serafins e com os querubins. É verdade que os serafins só são apresentados ali no livro de Isaías, e mais em parte alguma da Bíblia são apresentados, né? São seres que, como eu disse para vocês, como o foco da Bíblia não é apresentar os anjos, se tem poucas evidências dele. Mas existe sim uma simbologia bíblica na aparição daqueles seres ali, né? Para Isaías, a aparição daqueles seres traziam significados para o seu ministério também, tá? Porque Isaías ele via a terra corrompida, a terra cheia de pecado e estava quase resvalando o pé. Aqueles seres, o seu cântico, diziam que toda a terra estava cheia da glória de Deus, né? Aqueles seres mostraram uma santidade tão grande, né? E Deus também, devido à sua visão de Deus, a santidade daquele ato, da sua visão foi tão grande que ele reconheceu os seus próprios pecados. O profeta era chamado para quê? Para repreender o povo, manifestar o pecado do povo. O povo deveria ter arrependimento, e foi o que aconteceu com Isaías, né? A visão dos querubins que Ezequiel viu, também existe significado naquela visão ali, né? Aquela visão ali existe 2 significados aparentes naquela visão ali. Aquela visão pode ser interpretada como os 4 evangelhos, que isso eu não vou me até explicar para vocês, que é uma explicação super longa, e também ali evidencia algumas características que um servo de Deus precisa ter na sua vida.
aqueles rostos de águia. Águia significa visão, boi significa serviço, leão significa coragem e rosto de homem significa humanidade. Apesar do servo de Deus fazer tantas coisas, às vezes prodígios, maravilhas, na mão do Senhor, ele nunca pode perder a sua humanidade, ele precisa saber de onde ele saiu. Então, existe muita coisa, por isso que eu digo para vocês que todas as visões, todas as vezes que Deus manifestou alguma coisa na Bíblia, existe sim um significado e não foi por acaso. Tem um ensinamento. Sim, existe ensinamento. A segunda hierarquia, dominações, potestades e soberanias, ocupam-se do governo do mundo. Existem 2 versículos que falam sobre isso, Efésios capítulo 1, versículo 21 e Colossenses 1,16. Mas eles são muito sucintos. Então, assim, a gente sabe que existe, mas não sabe como se funciona. E não cabe a nós porque a Bíblia não nos revela. Tá? Então, a gente só sabe aquilo que está revelado e a gente não vai além disso. Tá? Porque já teve gente, já até mesmo no meio cristão, tentando mapear aí as regiões por nome de anjos e coisas semelhantes. Então, cuidado com esse tipo de ensinamento, porque não provém da parte de Deus. Fala, menina. Satanás? A Bíblia até tem um versículo que fala: tu eras os querubins ungidos, né? Mas ele não apresenta essa semelhança de 4 rostos, 4 asas. Até mesmo porque, como eles são espíritos, se existem as manifestações que são as teofanias, que se tomam uma forma, mas não quer dizer que necessariamente eles tenham essa forma. Entendeu? Vamos ler? Efésios 1, 21, se alguém achou para nós, quiser ler. Pode ler. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém. Então veja que se faz referências, mas não se faz referência, mas não se explica, tá, gente? Só se faz referência. Colossenses 1,16. Achei que o Cauã tinha achado. Olhou para mim, já estava afiado aí já. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Viu? Novamente se faz menção, né? Mas não se explica. Então, se não explica, o que a gente faz? não fala. A gente pode até, como a gente está dizendo, que existe essa divisão, mas a gente não sabe qual é a função. Então a gente deixa de lado. Não vamos tentar achar o nome, ou tentar definir, ou vamos tentar mapear a área que está os anjos aí, né? Assim como os anjos, tem gente tentando fazer isso com os demônios. E daí a gente vê revelações da seguinte forma: já vi, né? Ai, que Deus me revelou que aqui no Rainha o demônio que impera nessa região aqui é o... Deixa eu achar o nome Zé do Kashima. Né? Então, aí de repente, daí todo mundo fica: que revelação grande, porque o fulano sabe qual é o demônio que impera nessa região aqui, né? E o pior que daí o que acontece? Geralmente eles dão um nome baseado no candomblé, né? Que é o preto velho, a pomba gira, e daí fica, é uma explicação bem simples. Eu sei que a gente vai tratar isso numa matéria de demonologia lá, que nós vamos chegar lá, mas eu já quero deixar para os irmãos claro uma coisa. Uma das características dos anjos que a gente não comentou aqui é que eles não são onipresentes. Eles são rápidos, né? Mas eles não são onipresentes, né? Então vamos dizer aqui, tem aqui Joinville,
tem Araquari. Araquari. E tem Japão, para pegar bem aleatório. Que é um país, não é nenhuma cidade, mas fica Japão mesmo. Né? Então veja bem, vamos supor, mas ele é pequenininho, então vamos deixar ele ali. Vamos supor que em Joinville se tenha 3 centros espíritas. Eu não sei quantos tem, também não quero saber. 3 centros espíritas lá. Né? Araquari tem 2. Né? Araquari é menor que Joinville, então vamos somar 2. Então, bom. Não, Tem no português. E vamos supor que no Japão lá tenha 4, no país todo, né? Porque lá, tipo, acho que não tem muita... o candomblé é uma religião afro, né? Então, por isso que é bem difundido no Brasil, talvez em outros países nem exista lá no Japão isso daqui. Mas vamos deixar ali para exemplo, né? Então, veja bem, às 19 horas, mesmo com o fuso horário do Japão, não, eu tinha que ter mudado o Japão ali porque precisava estar no fuso horário. Vamos por aqui. Bruxa. Né? Então, às 19 horas, esses camaradas estão lá fazendo o ritual deles lá, e estão baixando o santo, e nesses 3 centros aqui baixa o Zé do Brejo. Então, Zé do Brejo, Zé do Brejo, Zé do Brejo. Aqui também Zé do Brejo, Zé do Brejo, Zé do Brejo. Né? Zé Felipe, Zé do Cachimbo, Os anjos são rápidos, mas eles não são onipresentes. Então, como é que esse Zé do Brejo conseguiu passar em 3 locais de Joinville, de Araquari e em 4 locais de Brusque simultaneamente, se ele não é onipresente? Como é que ele conseguiu? Onde é que tem bastante? É porque o Zé do Brejo não existe. São demônios que vão lá e mentem que o nome deles é Zé do Brejo. Isso. Entendeu? Porque eles não são onipresentes. Aí vem um camarada cristão, me pega um indivíduo na igreja endemoniado, vai entrevistar e lá diz lá, eu sou o Zé do Brejo. Então, o Zé do Brejo é mentira, não existe o Zé do Brejo. O demônio está mentindo, você vai dar papo pro demônio mentiroso. E aí, 8:44, né? É o pai da mentira, né? Sim. Por quê? O que acontece é o seguinte, a pombagira, a tranca-rua, são lá do candomblé, são deuses do candomblé. Obviamente, choca a gente porque os rituais deles são diferentes das religiões que a gente é acostumado, mas segue-se a mesma abordagem dos falsos ídolos. Né? Ou é pau, ou é pedra, ou é demônio. Mas não necessariamente que aquele ser com aquele nome tenha algum poder. Algum demônio age em função daquilo para dar força àquele movimento para que engane as pessoas. Mas não é que aquele demônio, a tranca-rua, a pombagira. Daí já vi gente dizendo assim, se é pombagira você tem que repreender como pombagira, porque se não repreender com o nome de pombagira não vai sair. Misericórdia. Tem, infelizmente tem, né? São coisas que não são bem verdades, mas vamos continuar a lição então, que eu já me perdi onde eu estava. Tá, enfim, a terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos, eles executam as ordens de Deus. Salmos, aqui está errado na lição, quero que vocês corrijam lá com a gente, página número 40, a terceira hierarquia, Salmos 103, 20, tá, gente? Não é Salmo 102. Amém? Corrigiram lá? Já ficou lá na lição lá para fazer a correção? É Salmo 103, 20, que diz assim, ó: bendizei ao Senhor todos os seus anjos,
Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Onde? Página 40. Essa música. 103 e 20. Na terceira equipe. 3? 103 e 20. Então, fala nisso. Só tá com a antena para captar melhor? Então veja bem, com relação a isso, os anjos, eles são, não existe raça de anjo, mas existem classificações. A gente entende então que as únicas distinções ali são, que nos mostram, são os serafins, são os querubins, o arcanjo Miguel, que é o único revelado o nome, talvez existam mais, mas não nos foi revelado. E os anjos, se destaca entre eles o único anjo nomeado na Bíblia, que é o seu Gabriel, que é um dos mensageiros de Deus, uma mensagem mais importante, está lá envolvido o Gabriel. Não sei porque também, não me pergunto, não sei. Só quando a gente for arrebatado que a gente vai saber. Vai ter revelações. Por que o Gabriel tem tanta importância com relação às mensagens aí? Por isso que eu sempre chamo o nome de Gabriel nesse lugar. Ele é importante. É o mensageiro. Uma consideração importante que referente aos demônios, a Bíblia trata com termos como potestades e como dominadores deste mundo. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo, não o mundo natureza, o mundo físico, isso aqui é bênção de Deus, tá, gente? A terra foi criada por Deus. A terra não é suja. A terra planeta, a terra natureza, tá? Agora, o mundo que a Bíblia disse que se opõe ao Evangelho é o sistema pecaminoso que impera sobre o mundo. E esse sistema pecaminoso é governado pelos demônios, que espalham as suas mentiras, as suas ideologias, com a intenção de que o homem se afaste cada vez mais de Deus, né? Talvez é por isso que se tenha esse termo dominadores do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, porque o poder, né, o diabo faz o que ele quer com o homem que não está na presença de Deus. Tanto que também a Bíblia refere sobre os escolhidos, se possível. Enganaria até mesmo os escolhidos. Nos últimos dias surgiriam doutores e tal. Porque é aquilo que a gente comentou aulas passadas. O diabo, a sua oratória é perfeita, né? Ele tem uma lábia muito grande. Para enganar a gente é rapidinho. Agora tu imagina, ele enganou aqueles anjos que vivia lá na eternidade. Imagina para ele só como. Então, por isso que o cristão, ele vive debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da graça de Deus. A gente não está pisando no diabo, não está reinando sobre o diabo, não está fazendo nada disso. A gente não cai, a gente não peca, não é porque a gente é forte, é porque Deus nos guarda, né? É porque Deus nos livra. E às vezes nós não pecamos mesmo, é porque Deus nos livra mesmo. Porque se Deus não intervém na hora, a gente pecava, né? Deus guarda a gente muitas das vezes. E nessa situação aí, irmão Manuel, eu sempre conto, eu vejo que esse pastor já na cabeça do diabo, chuta o diabo, aí você vai lá para Judas, né? Quando Miguel contendia com o diabo, com Satanás. Por causa do povo de Moisés, os dois falam, o Senhor te repreende. O Senhor te repreende. Sim. Aí eu fico Eu sempre tenho essa mensagem comigo, quando alguém está falando sobre passar por cima do diabo, sobre pisar na cabeça dele. Eu lembro que Miguel, que é o ser mais poderoso que a Bíblia faz menção, desconsiderando Deus, né? não ser referido a Deus, de seres criados, Miguel aparenta ser o mais poderoso. E quando ele foi contender com o diabo, o Senhor te repreende. E daí a gente vai querer pisar na cabeça do diabo. Chuta o diabo, faz não sei o que. Aí depois o camarada está lá. Ele pode ver que muitos foi lá falando. Né? Sim. Mas o que acontece? Aquela questão, o diabo é um ser inteligente, inteligentíssimo. Então o que ele faz? Ele deixa o cristão falar isso. Sim. Porque
ele que me desconsidere. Porque ele me desconsiderando tá bom, daqui a pouco ele perde o temor, acha que é forte, e daí eu vou lá e derrubo ele. Mas é esse aí. É tipo assim, da porta para o cara se encontrar. Sim. A pessoa vai se achando que uma hora ele é bom. Sim. E por incrível que pareça, o pecado que deu o diabo foi o orgulho. E geralmente o ser humano cai devido ao orgulho. Verdade. A gente para de depender de Deus, acha que consegue andar sozinho, e de repente a gente está caído, prostrado no meio do caminho. É bem. Tem uma passagem também que eu não lembro certinho. Não sei se é se encontra casalinho para sair ele e volta mais 7, alguma coisa Sim. assim, né? Com relação à possessão demoníaca. Isso. Que se o demônio sair, ele... Volta ele mais 7. Sim, exatamente. Ele acha a casa do ornado varrida, Isso, agora eu deixa lembro os 7 porque é- demônios que God fez. Permanece, né? Sim, é os evangelhos. Eu não lembro aonde, mas está nos evangelhos. Sim, Mateus, eu não lembro agora o capítulo e versículo, mas é. Só para a gente encerrar, a gente já distinguiu o arcanjo, querubim e serafim, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O que é um arcanjo? Já passou? Não passamos na lição, mas nós falamos. É porque as horas já estão indo, então eu quero ver se a gente só resume para a gente passar toda a lição. O que é um arcanjo? Só uma pergunta, lá em Ezequiel 1 a 11, 1 a 25, não fala de anjos, fala de rodas. Não sei que alguma Bíblia fala de anjos. Rodas, mas são os querubins. São os querubins. É o anjo principal, o chefe, no caso, Zé. Sim, é o chefe dos anjos. O único arcanjo que a Bíblia nos apresenta é o tal do Miguel, né? Esse versículo que o irmão aqui citou sobre a pessoa que é liberta depois, né? O Sim. demônio sai. Então, esse versículo ele se confirma com essa palavra que o irmão estava falando aqui. O professor estava falando a respeito que ele não é onipresente. Tanto que ele sai da pessoa, rodeia a terra, depois ele volta para ver se aquela pessoa realmente continua na presença de Deus, ou se a casa está vazia, para ele poder habitar novamente. Então, o versículo confirma o estudo que a pessoa falou. Sim. A questão é a seguinte, pode um cristão ficar, já que a gente está nesse assunto, pode um cristão ficar endemoniado? Não pode. Se ele não for convertido, se diz que Mas se ele não for convertido, ele não é um cristão, por termos teológicos. Não, irmão, Ele pode ser membro da igreja, mas não um cristão. Frequentador de igreja. Ô, irmão, mas é nesse contextualização mesmo, cara. Não, eu sou cristão, ele demoniado. Né? Se é um Mas servo de fiel, Deus, não, né? verdade. Se é um servo de Deus, né? Se a sua vida está na Jamais. presença de Deus, não existe força do diabo, não existe possessão, não existe trabalho de macumbaria. Eu fico muito preocupado quando vejo essas revelações. Chega um irmão lá, está 20 anos na igreja, de repente levanta um profeta ou um revelador aí e vai lá e diz assim, que você não está prosperando porque tem uma obra de macumbaria que foi feita lá na cachoeira que... Mas peraí, o que está acontecendo aí? Não é um cristão? Se é um cristão, gente, pode o centro de macumba todo ir lá fazer um círculo em volta da tua casa e descer demônio, dar com o pé, pode chover demônio do lado da tua casa, até dentro da tua casa. Mas a tua vida o diabo não toca. Não tem como, não existe base bíblica. Por quê? Veja bem, eu me converti, aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados. Qual é o selo que Deus coloca na gente? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma força, é um poder? Quem é? O santo é um Deus, né? Deus. Existe algum demônio que resista a Deus? Seu demônio, a gente fala inferno, né? Mas o demônio nem entrou no Só inferno. uma observação aqui, o diabo ele só entra na pessoa quando ela começa a cair em pecado de iniquidade. Sim, Na hora da igreja começa a entregar iniquidade, o diabo entra, porque eu estava na igreja, eu orava, expulsava demônio, quando eu comecei a cair no pecado, eu caí endemoniado, porque eu comecei a praticar a iniquidade. Aí quando você começa a entrar no pecado consciente, Sim. o Espírito Santo se afasta, o diabo entra. Exatamente. Como a Bíblia nos dá o exemplo de Saul. Sim. Saul foi escolhido por Deus, rei de Israel,
de repente ele entrou por um caminho de desobediência até o ponto de ficar endemoniado, né? A ponto de precisar que Davi, volte e meia, estivesse tocando a harpa lá, para que o demônio se acalmasse, né? Porque na verdade ele não se convertia, então o demônio saía e de repente voltava de novo, e Davi estava lá tocando os harpinhas lá. Ele reinou 10% com Deus e 90% em rebeldia. A questão é a seguinte: pode ser 99% com Deus e 1% em rebeldia, já é margem para o diabo entrar na vida de uma pessoa, porque Deus, ele não tem esse negócio de a gente particionar, ou é tudo ou é nada, ou é sim ou é não, né? Então não tem como a gente dizer eu sou meio crente, eu sou muito... Ele falou ali, o crente mesmo, ele não peca, ele não é fidelidade. Sim, o crente peca. O crente erra e nós pecamos muito, na verdade, infelizmente. A gente peca muito. Ele sabe, o crente ele sabe. Né? Só que o que acontece? Pequei. Eu me arrependo, vou lá e oro e peço perdão. Gente, a gente peca tanto, a gente abre a boca, peca. É uma desgraça. Não sei se já aconteceu com você, está a família reunida, de repente a gente está conversando, está brincando, de repente o Espírito Santo vem e fala assim: peraí, você está exagerando aí. E daí você tem que baixar a cabeça e falar: Jesus me perdoa, porque de verdade estou passando dos limites que eu não deveria. Né? Porque a gente peca muito. Né? E é engraçado uma questão, né? Porque a Bíblia diz: confessai os nossos pecados uns aos outros. Quem que gosta de confessar pecado? A gente faz culto para tudo quanto é coisa, menos um culto de confissão de pecado, né? Daí a gente, irmão, eu quero contar para os irmãos aqui que eu pequei hoje. Não tenho coragem para isso, né? Ainda bem, né, que Deus não exige que a gente venha aqui em público e jogue os nossos pecados para todo mundo, porque, sinceramente, gente, se fosse dessa forma, eu acho que nós não ficávamos na igreja não. Porque a gente peca em pensamento, a gente peca com atitudes, a gente peca no falar, a gente peca no julgar, como a gente julga as pessoas e julga errado muitas das vezes, né? E mesmo que você esteja julgando certo, você está pecando, porque não é para você julgar. A murmuração é um problema, porque murmuração não é quando você mente. Quando você mente, você está cometendo uma calúnia. Quando você está falando, mesmo que seja verdade, com a intenção de denigrir o irmão, já é pecado. Então é uma desgraça. A gente peca, infelizmente a gente peca. Né? A gente peca. É Pedro, né? Mesmo que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele foi usado pelo demônio. Sim. Né? Então o que acontece? Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecados tendes um advogado. E por isso que o cristão todo dia precisa estar sendo transformado por Deus. Aí entra lá Romanos 12 que diz: não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, o mundo jaz no maligno e o mundo jaz no pecado. Mas o crente, por mais que às vezes ele dá uma resbaladinha e peca, o que ele faz? Ele não se conforma e não continua no pecado. Ele se arrepende, pede perdão a Deus e experimenta de Deus o perdão e a transformação novamente. Né? Por isso que o diabo não tem acesso na vida da gente. E claro, né, gente, ninguém vai ficar endemoniado porque cometeu um pecado ali e de repente vai ficar endemoniado. Né? É uma série de pecados e de falta de temor a Deus que às vezes leva e pode levar um cristão a ficar endemoniado. Fala, Nico. Não, o ser humano erra porque quando aprende demais, assim, ele pensa, o ego dele, ele sabe mais no pensamento, talvez uma pessoa pregando, entendeu? E o inimigo, ele não vai saber o teu pensamento, mas ele cuida do teu olhar, ele cuida das palavras que saem, entendeu? Sim. E daí, porque todas essas consultorias que nós estamos fazendo, o diabo já passou quantas vezes, já sabe quantas. Entendeu? Ele conhece. O pecado vem entrar, mas não entra mais. Ele é um único, pode orar a vida inteira para o diabo, você vê. O seu não vai entender. Mas aquele mesmo, aquele que está lá drogadinho, ainda tem oportunidades. Sim. E se arrepender, Então, essa é a questão. Existem muitos motivos
dia muitos costumes que entram na igreja com relação a essas coisas de anjos e demônios. Hoje em dia anjo está mais de lado, a moda é mais demônio agora, né? É verdade, infelizmente, essa questão de combate espiritual, indicidade, jogam óleo em cima da cidade, gente orando, assim, vamos supor lá o bairro lá, né, tipo... Dia 30 de maio desse ano passou o anjo da morte, não sei aonde. O bairro é aqui, né? Então daí eles combinam de vir um orando aqui, outro orando aqui, outro orando aqui, outro orando aqui, para criar aquele campo de força espiritual aqui, para o demônio não adentrar essa área aqui. É perda de tempo. Por lá. Né? É crendices, é coisas que não existem. Né? Porque você pode orar pelo seu bairro para a conversão, para que o evangelho triunfe. Né? Porque o demônio só não vai agir aqui quando o evangelho adentrar. E outra, o evangelho adentra na gente. Né? Pode acontecer até mesmo de eu estar falando aqui com vocês, pode ter demônio por aí, no nosso meio. Ah, mas aqui a igreja é santa. Não, isso aqui é um templo, é parede, não tem poder, não tem unção nenhuma nessas paredes, e não tem nada que impeça o demônio de entrar aqui dentro. Né? Agora, dentro de mim, daí é diferente. Dentro de mim eu tenho o Espírito Santo. Dentro dos irmãos há o Espírito Santo. E por causa que o Espírito Santo fez morada em nós, e nós temos esse selo, o diabo não entra e não toca. Né? A não ser que haja uma permissão de Deus, como houve na vida de Jó, que não tocou em Jó, mas tocou nas coisas que estavam relacionadas a Jó, na sua saúde, não na sua alma, porque o diabo não tem poder de tocar na nossa alma. Né? Então, nesses quesitos. Né? Por isso que o cristão não precisa ter medo do diabo, não precisa ter medo do endemoniado. É verdade, a Bíblia diz que existe casa que uma pessoa sai com jejum e oração, então a gente precisa manter uma vida de oração, jejuar, né? Mas não precisamos ter medo de ficar endemoniado. E nem medo do inimigo aparecer pra gente e coisas assim que não acontecem, tá, gente? Não é que não aconteça. Se acontecer por permissão de Deus, Deus vai te dar graça para passar por isso. Né? Amém? Amém. Vamos encerrar então, né, meus irmãos?